Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal maravilhoso do meu Instagram. Como é que vocês estão? Desde já espero que vocês estejam muito bem. É muito bom estar novamente aqui, compartilhando com vocês. A gata está com fome. E é muito bom estar novamente aqui. Agradeço por este dia, que inclusive está maravilhoso. Este ventinho que está batendo, não está calor nem frio. Bom, gente, vamos começar. Eu vou falar hoje, compartilhar o saber deste livro, que ele fala já no prefácio que é muito importante compartilhar as histórias, e é isso que eu vou estar fazendo aqui agora. Esse livro aqui, gente, Histórias para Aquecer o Coração, é um livro que tem 50 histórias. Ele possui 50 histórias de vidas reais, né? E é para aquecer o coração mesmo. São histórias bem tocantes e que de muita sabedoria, assim, nos ensina. Eu vou falar só sobre 5 histórias, fazendo algumas pontuações, e que eu selecionei, né? E eu acho que é basicamente isso, já vai ensinar muita coisa. São 50 histórias. São 3 autores diferentes, da editora Sextante. Histórias para aquecer o coração, deixa eu colocar aqui novamente. É isso aí, gente. Qualquer coisa, se vocês gostarem, puderem estar entrando em contato comigo, falando para mim compartilhar mais histórias desse livro, ou continuar falando sobre esse assunto, qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato, gente. Muito legal quando vocês dão um feedback, quando a gente consegue conversar e compartilhar junto sobre as coisas que eu tenho passado aqui para vocês, ok? Gente, histórias para aquecer o coração. Nossa força vem de nossas fraquezas. A primeira história é do Dr. Gibbs. Esse aqui é meu cafezinho de manhã já. Para quem tem dúvidas. Gente, criando raízes. Dr. Gibbs. Um menino, né? Diz que sempre passava na casa dele. Sempre quando ele passava pela casa do Dr. Gibbs, que era um médico, quando ele não estava salvando vidas, ele estava plantando carvalhos. E o que o Dr. Gibbs fazia? Ele cuidava de uma forma diferente dos carvalhos. Ele não dava água para os carvalhos mais novos, né? Para as árvores mais novas. E geralmente as pessoas dão para ela crescer, né? Ele não dava água simplesmente porque ele dizia que as raízes ficavam que as árvores ficavam muito mimadas e que elas precisavam buscar a umidade. Elas precisavam criar raízes sem ser tão mimadas, sem precisar estar dando água toda hora para as árvores. Ok, né? Durante o crescimento dessas árvores, né? O Dr. Gibbs, todo dia de manhã, ele saía, pegava um rolo de jornal e batia nas árvores. Ele batia, pegava o rolo de jornal e batia, simplesmente batia nas árvores. E o menino não entendia por que ele fazia isso. Ele falava que era para elas ficarem mais resistentes, que elas tinham que criar resistência, e por isso ele batia, dava pancada nas árvores. Batia mesmo. Seria engraçado ter um vizinho, né, que você visse batendo nas árvores, mas enfim. Enfim, Dr. Gibbs faleceu, né? Após isso, esse menino que conta a história já é um adulto, e ele fala assim que aí também foi plantar árvores, né? Esse menino.
mas ele regava muito as árvores, ele dava água, e essas árvores não cresceram que nem aquelas árvores do quintal do Dr. Gibbs. As árvores dele, os carvalhos que ele plantou e deixou depois que ele faleceu, se transformaram em uns carvalhos gigantes, espetaculares, e as árvores desse menino que ele plantou após, que ele mimou muito, as árvores ficaram mais fracas, elas eram mais frágeis, elas não resistiam à geada. Essas árvores do Dr. Gibbs, elas resistiam demais, elas eram muito resistentes, né? No final da história, esse menino até faz uma comparação, que não adianta a gente querer orar por tranquilidade, ou a gente querer sofrimento, querer o caminho mais fácil, né? Nunca o caminho mais fácil vai ser o melhor. Nunca sem sofrimento vai ser melhor, porque se a gente quiser proteger nós mesmos, nossos filhos, qualquer um do sofrimento, das coisas ruins que vem pela vida, como que vai aprender o que é bom? Como vai aprender como superar? Então, o que vale a pena é superar cada vez mais as nossas fraquezas, para que a gente possa ser mais forte, porque senão a gente não vai saber o que é fraqueza, a gente não vai saber o que é sofrer. Em vez da oração dele, que ele orava por tranquilidade, ele começou a orar para ter forças para conseguir superar os sofrimentos, não tranquilidade. Porque com a tranquilidade você não cria raízes, né? E foi essa lição que ele tirou, esse menino, dessa história aí do Dr. Gibbs, criando raízes. Outra história é de uma mãe que ela tinha um bilhete da mãe dela, que era a avó dos filhos dela, no caso, né? Na geladeira. E esse bilhete da mãe dela não tinha nenhum mas, né? Que é de adversidade. Não tinha nenhum mas, só e. Falava bem da filha dela, que admirava ela como escritora, ela era uma escritora. Isso também é gestão da emoção, eu já falei sobre isso aqui, né? Que o e é de acrescentar, é muito melhor do que você usar o mais, né? E ela tinha uma filha que era genial, a filha dela ia bem na escola, a filha dela, ela era inteligente, tirava notas boas apenas. Então, ela sempre falava, filha, ela tinha um problema só da filha dela, só uma matéria que ela ia mal. E ela falava assim, filha, você tá muito bem nisso, mas nisso você tem que melhorar mais, não sei o quê. Então ela focava geralmente no erro, né, da filha dela, focava no que a filha dela era ruim e não acrescentava, né? Não falava usava o e ao lugar do mas. E sendo que a mãe dela ensinou ela a usar o e, né, muito mais do que o mas. E ela passou a pensar assim, como que eu faço isso? Minha mãe me deixou uma mensagem extraordinária para mim, né? De em vez de usar oração de adversidade, né? Para focar nos erros dos meus filhos, eu usar o e, né? Acrescentar, né? Acrescentar a bagagem ao invés de criticar mais os erros, de exaltar o erro. E ela fala que a verdade é que mas não nos faz sentir bem. E faz. E faz. O mas não nos faz sentir bem. E faz. Né? Muito mais muito mais do que criticar, muito mais do que exaltar o erro de uma pessoa, falar todo um discurso para depois falar mas não sei o que, né? É muito melhor você usar o e só acrescentar as coisas, elogios ou até numa crítica. Você não precisa falar tudo um discurso para depois falar mal de uma pessoa, por exemplo, né? Ou depois falar toda uma coisa boa, depois falar, mas isso tá errado. Pô, tantas coisas boas a gente foca nas coisas erradas, né? Não que o mais não tem que ser usado, né? Não há amor maior. Gente, essa história é de um menininho, um orfanato que foi atacado. Tinha um orfanato que eram os missionários que cuidavam, né, das crianças vietnamitas. Ele foi atacado, 2 crianças morreram, um missionário morreu. Uma menina estava gravemente ferida e chegou um médico americano, uma outra enfermeira conseguiram chegar e eles não falavam muito bem. Alguém lá rasgava o vietnamita e a outra falava francês. Eles não conseguiram se comunicar muito bem. E eles queriam que
sangue para uma menina que estava em estado muito grave e ela iria morrer se não conseguisse, né? Então, eles tentaram conversar da forma que eles podiam, não sabiam o idioma, né, das pessoas, não sabiam o idioma vietnamita direito, só rasgava. E daí pediu quem que poderia doar sangue. Ninguém falou nada, todo mundo ficou num silêncio assim, espantado. O pessoal ficou meio espantado, o que tá acontecendo? Até que o menininho ergueu a mão, aí ele abaixou. Aí ele pensou e ergueu a mão de novo, né, para doar sangue. Aí eles limparam o braço do menino, colocaram para doar o sangue, né? Colocaram a agulha e o menino começou a soluçar, tipo soluçar, querendo chorar, né? Mas soluçava e parava. Aí a enfermeira perguntou se tinha alguma coisa errada. Se tinha alguma coisa errada. Aí ele falou que não, e tava chorando. De repente chegou uma enfermeira vietnamita, né? Lá, que falava, né, o idioma. E daí esse menino começou também a soluçar de novo, colocar a mão na frente da boca e lacrimejar, né? Chorar. E ele, tá doendo? Ele não tava doendo nem nada. Aí de repente ele começou a chorar muito, chorar copiosamente, mas daí ele tava chorando, mas com a mão na frente tentando disfarçar ainda. E daí a que falava vietnamita falou: por que que você tá chorando, não sei o que. Aí eles se comunicaram lá em vietnamita. Aí de repente ele parou de chorar e ele ficou mais tranquilo. E daí os americanos perguntaram por que ele estava chorando, né? Aí a enfermeira vietnamita falou porque ele achou que ele iria morrer, que ele iria dar todo o sangue, que ele teria que dar todo o sangue pra menina, que ele iria morrer. Então ele achou que estava dando a vida, ele iria dar todo o sangue do corpo dele pra menina, pra ela não morrer. Eles ficaram espantados, né? Estupefatos com isso. Então ele perguntou, né? A pessoa falou pra enfermeira perguntar pra ele por que ele faria isso, por que ele daria, né, a vida dele. Daí a enfermeira perguntou por que você fez isso, né? Aí ele respondeu bem assim, porque ela é minha amiga, né? Então ele estava dando a vida pela amiga dele, porque ao entender dele ele iria morrer, porque iria todo o sangue do corpo dele para ela, né? Isso é interessante, deixa um recado muito grande aí pra gente. A gente muitas vezes quer tirar a nossa vida, né? Imagina, dar vida para outras pessoas, né? Muitas vezes. Vencendo em terceiro lugar. Um menino chamado Chris, né, de 14 anos, estava numa corrida, muito sofrido. Ele pegou e estava sofrendo naquela corrida, correndo meio lentamente, não estava muito rápido, tentando chegar na linha, tentando chegar, né, tentando chegar na linha de chegada. Era esse o objetivo dele. Quando ele teve muitas dificuldades, mas conseguiu chegar. E quando ele chegou, ele deu um salto muito grande. Ele já viu a imprensa falando com o ganhador da corrida, que ficou em primeiro lugar. E ele chegou e ele ficou em terceiro. Aí o repórter perguntou para ele: por que você está tão feliz? Ele falou: nossa, eu estou muito feliz de ter chegado em terceiro lugar. Terceiro lugar é ótimo. Estou muito feliz. Então, o menino foi lá, cumprimentou o que tinha ganhado, muito feliz. Foi lá, deu um abraço no outro menino que tinha a mesma idade dele. E daí o repórter falou: o que você vai fazer agora? Ah, agora eu vou comemorar, que eu cheguei em terceiro lugar. E terceiro lugar é ótimo, ele falando, né? E foram para comemorar, para o pódio. O detalhe dessa história é que Chris, ele possuía síndrome de Down, né? Era uma corrida de pessoas especiais. E o Chris ficou em terceiro lugar em uma corrida que tinham 3 pessoas, simplesmente. E a felicidade dele era extraordinária. Ele estava extremamente feliz por ter chegado ali no seu terceiro lugar, numa corrida de 3 pessoas. O poder do perdão. Gente, já falei sobre a gestão emocional
uma das coisas muito importantes é o perdão e o auto-perdão. Eu cada vez vejo mais que é muito interessante, que a teoria do Augusto Cury é impressionante e certa, né? O poder e o auto-perdão é uma das ferramentas, né, de gestão emocional. Em 1974, tinha um menino que ele tinha apenas 10 anos. Chegou um moço para ele e falou: "Vamos me ajudar a fazer uma festa de aniversário para seu pai." Aí o menino foi, né, achando que era amigo do pai dele. Aí esse cara, mas o que ele não sabia é que esse cara era uma pessoa, um ex-enfermeiro que tinha trabalhado para a família dele e tinha sido demitido por conta da bebida. Ele tinha muito rancor dessa família, né? Então ele pegou, levou o menino pro meio do mato, numa área de Miami lá. Ele pegou um furador de gelo, furou o menino várias vezes no peito, né? E ele deu um tiro na cabeça do menino, desse menino de 10 anos, esse enfermeiro. E saiu. Achou que tinha matado o menino, mas ele não tinha morrido, não sofreu nenhum dano cerebral, ele nem sabia que tinha tomado um tiro. De repente, uns tempos depois, acho que foi 2 dias depois, encontraram ele, ele recobrou a consciência e encontraram ele à beira da estrada, e daí foi para o hospital, foi curado. É claro, ele viveu com alguns traumas durante a infância dele, mas um tempo depois ele conseguiu, através de algumas ferramentas, né, até da gestão emocional, ele conseguiu superar, ele conseguiu perdoar este ser que ele nunca mais nem viu, e ele não conseguiu nem reconhecer quem que era o que tinha feito aquilo com ele, porque ele perdeu algumas coisas da memória, né? Mas ele estava em perfeito estado. Assim, ele perdeu só a memória um pouco daquele fato, né? Talvez o pós-trauma, né? Enfim, mas ele perdoou aquela pessoa e anos depois ele se tornou um homem incrível, com 2 filhos, uma mulher maravilhosa, né? Pelo que ele fala na história. Em 96, a polícia ligou para ele e o então que tentou assassinar ele com 77 anos, 20 anos depois, 22 anos depois do ocorrido, né? Ele confessou o crime. Ele estava num asilo, esse senhor já estava com 77 anos. E esse que era menino na época foi visitar esse senhor. O senhor pediu desculpa para ele. Ele desculpou, falou que já tinha perdoado ele. E desde então ele começou a ir no asilo. E aquele homem, ele já estava com glaucoma, ele tinha muitos problemas, né? Imagina, né? Ele nunca tinha 22 anos com aquilo nele, ele devia ter muitos mais problemas do que a gente pensa. Já esse menino, ele já tinha perdoado. Ele esqueceu aquele trauma dele. Ele tinha perdoado e seguido a vida dele. Ele começou a ir no asilo, viu que esse senhor era muito solitário, começou a virar amigo mesmo desse senhor, levou os filhos dele para conhecer esse senhor, a mulher dele. Ele virou amigo mesmo desse senhor que tentou matar ele brutalmente ainda, né, se for ver. E muita gente pergunta para ele como ele consegue fazer isso, né? Como que ele conseguiu fazer isso, perdoar e ainda, né, ir. E ele falou que ele fez o melhor para ele. Ele falou que se ele não tivesse feito isso, tivesse procurado vingança, tivesse retroalimentado esse trauma, tivesse batido martelo todo dia procurando vingança e vivendo depois só o fato desse trauma, ele falou que ele não seria o homem que ele é hoje, com a família maravilhosa que ele tem hoje, e que o perdão é uma das coisas mais importantes para a vida de todas as pessoas, né? Ele falou que ele não se considera vítima. Ele falou que não se considera vítima. Ele falou que ele se considera vítima de um milagre que aconteceu na vida dele. Então, pegando outra parte do livro, muitas vezes bênção e maldição dependem da nossa interpretação, né, gente? Às vezes o que para uns pode ser uma maldição, para outros pode ser uma bênção, né? E vice-versa.
E eu acho que quem sofreu mais nessa história foi esse senhor que tentou matar ele, né? Vocês podem aí tirar suas conclusões, depois compartilhar. Mas pra mim é isso. Ele já tinha perdoado, já tinha esquecido, já tinha trabalhado o emocional dele. E esse senhor ficou 20 e poucos anos, né? Alimentando o que ele tinha feito, né, de errado, por causa de um momento de ilucidez, um momento de loucura, né, de vingança, e ainda uma criança, sabe? E mesmo que depois que esse senhor for perdoado, eu acredito que mesmo assim ainda, eu não sei porque eu não sou o senhor, mas tipo, foram muitos anos, né, carregando isso. É muito pesado. Esse menino já perdoou, ele conseguiu ser alguém, conseguiu, né, construir uma vida, e esse senhor já não, né? Enfim, gente, tem muitas histórias interessantes. Esse livro é muito emocionante, algumas histórias assim. Eu não sei se eu consegui passar da melhor forma possível. Eu agradeço por estar compartilhando aqui a história com vocês. Espero que tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Essas histórias são muito reflexivas e em todas as histórias eu tiro um aprendizado muito grande, cada vez reforço, cada vez mais para mim reforço que a gente precisa aprender a gerir nossas emoções, que a gente precisa aprender a perdoar, a se auto-perdoar, a saber que tem outras histórias que falam sobre outras coisas, né? Então, por isso que eu tô falando isso aqui, que às vezes dinheiro não é tudo na nossa vida. Vendo pessoas que já envelheceram e contam as histórias dela, eu vejo também que as emoções fortes, boas, né, dessas pessoas que já estão mais velhas, é o que fica, é o que marcam, são os momentos felizes, os momentos bons, assim como os momentos ruins podem marcar, se você se deixar levar, se você não trabalhar a tua emoção, você pode viver a vida inteira em cima de algo ruim que aconteceu em tua vida. Então, a felicidade só depende da gente. Eu tiro essas conclusões assim, né, a partir de tudo que eu li, de tudo que eu vi, eu tiro essas conclusões. Agradeço, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, tenham um dia excelente. Essa semana que se inicia maravilhosa para vocês, gente, seres iluminados. Um beijo, um abraço. Que a gente consiga amar mais, perdoar mais, a gente consiga controlar nossas emoções, porque as palavras ditas nunca mais a gente consegue retirar de quem ouviu aquilo, né? Porque fica tudo que a gente fala fica na memória, então é importante às vezes um momento de mais paciência, a gente aprender a se controlar, a conversar como seres humanos, como gente, e não como instintivamente, né? Nem como seres humanos, né? Porque seres humanos são muito instintivos, mas aprender a transcender isso. Enfim, um abraço, gente. Espero que vocês tenham uma ótima semana. E recomendem livros pra mim aí, gente, que eu tô procurando, né? E é isso aí. Um abração. Beijo, beijo.